Em nosso estudo de hoje, a lição 9 do livro Mãos Unidas tem por título Fé e Coragem. Proclamar as próprias convicções, notadamente diante das criaturas que se nos façam adversárias, é coragem da fé. No entanto, semelhante afirmação de valor não se restringe a isso. O assunto apresenta outra face não menos importante: o desassombro da tolerância pela qual venhamos a aceitar os outros como os outros são, sem recusar-lhes auxílio. Cunhar ponto de vista e veiculá-los claramente é sinal de espontaneidade e franqueza, marcando alma nobre. Compreender amigos e adversários, simpatizantes ou indiferentes do caminho, estendendo-lhes paz e fraternidade, é característico de paciência e bondade, indicando a alma heróica. Demonstra a própria fé perante todos aqueles que te compartilham a estrada, mas não deixe de amá-los e servi-los quando se patenteie distantes dos princípios que te norteiam. Reportamo-nos a isso, porquanto junto dos companheiros leais surgirão sempre os companheiros difíceis. Esse de quem esperavas testemunhos de amor e bravura nas horas graves foi o primeiro que te deixou a sós nos momentos de crise. Aquele em cujo coração plantaste sinceridade e confiança largou-te ao ridículo quando a maioria mudou transitoriamente de opinião. Aquele outro a quem deste máximo apreço te retribuiu com sarcasmo, e aquele outro ainda é o que te criou problemas e inquietações depois de lhe haveres dado apoio e vida. Todos eles, porém, se nos erguem na escola do mundo por testes de persistência no bem. A coragem da fé começará sempre através da veemência com que exponhamos as próprias ideias diante da verdade, entretanto só se realizará em nós e por nós quando tivermos a necessária coragem para compreender todos os homens. Ainda mesmo os nossos mais ferrenhos perseguidores, como nossos verdadeiros irmãos e filhos de Deus. É um desafio enorme. É um desafio que, posso dizer na primeira pessoa aqui, eu tenho enfrentado ao longo de toda essa minha encarnação. Você conviver com pessoas que professam a fé diferente de você, quando a gente começa a falar, parece ser uma coisa fácil de compreender, mas é muito mais complicado do que se imagina. Nesse final de semana, por exemplo, eu estive com um primo em que ele se encontrou numa religião pentecostal protestante. E realmente essa religião parece que apresentou Jesus para ele de uma maneira como ele não tinha visto até esse momento na encarnação dele, e por isso ele acaba acreditando que se aquilo fez muito bem a ele, vai fazer bem a outras pessoas, assim como a gente também acredita que a nossa convicção vai fazer bem a outras pessoas. Então, esse é um conceito natural, compreensível. Mas, no final da conversa, ele disse que ia profetizar sobre mim, que eu ia me tornar um pastor um dia. E eu falei, não, eu já trabalho dentro da minha religião, né? Mas para ele isso não vai existir, porque para ele só vai servir se estiver dentro da religião dele. E aí é que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque essa informação está vindo de um primo que, na verdade, compartilhou uma vida de amizade, de companheirismo, e agora a gente está até um pouco mais distante de um tempo para cá, mas de uma pessoa que tem, assim, além de uma afinidade, tem uma simpatia também, né? E eu fiquei pensando, mas se não fosse, se fosse de uma outra pessoa, hoje existe a intolerância religiosa, ela tipificada no Código Penal. Hoje você pode responder a processo se você discriminar ou insistir ou quiser impor a alguém a sua religião também, assim como existe a intolerância racial, a intolerância de gênero e sexual, né? Hoje também se fala muito em intolerância religiosa. Mas a verdade é que é um desafio muito grande, desafio que eu já vi alguns companheiros passarem. Por exemplo, me lembro de um também, que é uma família muito próxima, em que após mais de 25 anos de casado, a esposa se encantou com
Testemunha de Jeová. E o Testemunha de Jeová, ele tem alguns comportamentos completamente diferentes do que acontece normalmente na nossa sociedade. Por exemplo, não tem doação de sangue, não gosta de comemorar aniversário, não gosta de comemorar Natal, enfim. E aí o que acontece? Até onde nós acompanhamos, depois que ela abraçou essas ideias, ela quis também aplicar essas ideias ao esposo, e aí começou a ter conflito. Porque a gente sempre pensa assim, está fazendo mal, está fazendo bem a mim, então vai fazer bem a outras pessoas também. E é um desafio, porque o Emmanuel vem nos convidando o seguinte: não é apenas coragem da fé você afirmar perante os outros o que eu acredito, não. A coragem verdadeira mesmo da fé é você aceitar aos outros como eles são, sem recusar auxílio a eles, mesmo que eles venham em alguns momentos proferir palavras como eu ouvi a vida inteira, de que eu não estou salvo, de que eu estou no inferno, de que se eu não professar dessa maneira, se eu não aceitar Jesus como meu único Salvador. E eu ficava pensando, mas isso é questão de jogo de palavras, eu sempre aceitei Jesus como meu Salvador, mas o que é que a pessoa quer? Não, ela está arrumando assim, alguns artifícios de palavras para querer dizer o seguinte: se você não for da minha religião, não presta. E a gente vai entender que nisso ainda reside muita vaidade, muito egoísmo, muito orgulho. E todos nós aqui na Terra temos egoísmo, vaidade e orgulho. A gente ainda tem uma vantagem, que eu fico pensando no seguinte, né? Allan Kardec, ele fala o tempo todo, assim como Jesus, na época dele, falou para os apóstolos: não vades ainda aos gentios, procurai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vamos violentar convicção nenhuma, vamos ficar por aqui mesmo com o nosso povo. E no momento certo ele elegeu Paulo de Tarso para ir até os gentios, que eram aqueles que professavam religiões diferentes do mosaísmo da época. Aí o Allan Kardec, através da doutrina espírita, recebe a seguinte informação dos espíritos: não violenteis convicções de ninguém, mas estejais pronto que no futuro muito próximo a mediunidade vai ser uma explosão, então vai ser muito difícil você encontrar uma família que não tem uma pessoa sequer, um membro sequer que não tem alguma manifestação espiritual. Estejam prontos, porque eles vão procurar naturalmente. Agora, não espere dos outros aquilo que eles não podem dar ainda, é o momento que eles vivem. Então o Espiritismo, ele tem como base você respeitar a religião dos outros, mas as outras religiões, pelo menos algumas que a gente conhece, não estou generalizando, não tem como base isso. Tem como base dizer: a única que presta é a minha e a do outro não presta. E condenar o outro e condenar até a pessoa também pelo fato dela não professar a mesma religião. E aí vai vir um exercício de paciência muito grande, um exercício de renúncia muito grande, porque às vezes as pessoas não pensam, mas se isso acontece entre cônjuges, companheiros, isso esfria o relacionamento, esfria a vida sexual do casal, esfria muita coisa mesmo, por conta dessa divergência de opiniões. Não é apenas uma simples divergência, não. Ela tem todo um contexto que faz parte de um gênero de prova. E o Emmanuel fala para a gente, compreender amigos e adversários simpatizantes ou indiferentes do caminho estendendo de paz e fraternidade é característico de paciência e bondade, indicando alma heróica. Então, eles vêm falar para nós: vão sempre surgir companheiros difíceis. Nesses momentos de divergência de opiniões, você vai botar aqui, ó: esse de quem esperava testemunhos de amor e bravura nas horas graves foi o primeiro que te deixou a sós. Aquele em cujo coração plantaste sinceridade largou-te ao ridículo. Por exemplo, a gente viu pessoas que ficaram enfermas e quando ficaram acamadas, o cônjuge professa outra religião, nunca deixou nenhum membro da religião do cônjuge enfermo ir até a sua casa para visitar. E aí começaram a fazer verdadeiros cultos, quando na verdade a pessoa que está enferma na cama é espírita. Então é um exercício muito grande para cada um de nós, mas o Emmanuel veio falar para a gente:
a coragem da fé começará sempre através da veemência com que exponhamos as próprias ideias, mas só se realizará quando tivermos a necessária coragem de compreender os homens. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.